coloridas, usando um macacão dourado intencionalmente copiado da peça que Rita Lee já havia usado em público, e, portanto, um dos primeiros microfones sem fio do show business. E portando um dos primeiros microfones sem fio do showbiz. A diferença não era mais de show para show, mas de Elis para Elis. Sua postura era a de uma cantora de rock and roll dos anos 70, uma Janis Joplin que por vezes evocava Billie Holiday. Elis vinha com tudo e mal controlava o próprio corpo, se jogando para frente e para trás como euforia convulsiva. Ao apresentar os músicos, gesticulava os braços com força em direção a eles e falava em códigos de emoções embaralhadas. Fazia graça com Baby Consuelo cantando O Menino do Rio, fingindo lamber as axilas na parte do drão tatuado no braço. Ao mesmo tempo em que havia um impacto artístico inegável. O show causava desconforto com muita gente que conhecia Elis de outros palcos. Se eu quiser falar com Deus, deixou Gilberto Gil atônico, literalmente de queixo caído. Tenso primeiro, rendido depois. Como é que eu vou cantar essas músicas agora? Comentou com Elifas Andreato. Sua maior oração saía da igreja para fazer um voo cósmico nos gritos de Elis. A música O Trem Azul seguia a mesma linha, atingindo uma massa de vibrações e belezas delirantes. Mas, enquanto aplaudiam, os espectadores recebiam um envelope que não queriam abrir. A Elis que estava ali não era a Elis que eles conheciam. Uma das mesas do Canecão AMB era ocupada por Caetano Veloso, Sônia Braga, Gilberto Gil e sua mulher, Flora. Avisada por Elis de que os baianos estavam presentes, Elis primeiro ficou indignada. Como é que eu vou cantar agora, Elifas? Tremeu, mas logo depois acrescentou um bilhete para Gil e uma carta de 2 páginas para Caetano. Para Gil, era um cheiro. Um beijo querido. Estou muito feliz por você estar aqui. Para Caetano, um doloroso pedido de desculpas por tê-lo satirizado durante o espetáculo Transversal do Tempo. Caetano, eu fico muito amargurado de pensar que fiz aquilo. Quero que saiba que a ideia foi dos diretores, que eu jamais faria nada que prejudicasse nossa amizade. Te admiro muito. Mas, minutos depois de o show começar, pela 4ª ou 5ª música, todos da mesa pensaram juntos. Isso não pode ser só álcool. Gil cochichou com um amigo. Isso não é normal. Ao vê-la apresentando os músicos com gestos desmedidos, Caetano teve a mesma suspeita, ou a certeza. Isso é cocaína. Menescal espantou-se na plateia. As letras tinham perdido a conexão com os sentimentos. Ele chorava nos momentos felizes, sorria nas tragédias e se rastejava a qualquer hora. Se fechasse os olhos, estaria tudo bem, mas, ao abri-los, parecia ver tudo ao contrário. Do palco, Natan sentia ondas de energia que a abatiam como um tornado. Sua cantora parecia uma vocalista de heavy metal, com uma vibração duplicada que puxava o volume às alturas. O jornalista Zusa Homem de Melo, enviado ao show para fazer uma crítica ao jornal, O Estado de São Paulo, também percebeu algo estranho. Elise estava exagerada e ultraconfiante, com uma postura de palco que não era seu habitual. Sua crítica não detonou o show, mas as entrelinhas indicavam que aquela estava longe de ser uma grande apresentação. É nesse clima de ausência que esse show vem à tona, cercado de uma especialíssima atmosfera de tensão e de torcida favorável para que tudo dê certo. As impressões estavam corretas. Elisa havia chegado à cocaína, um destino surpreendente de uma mulher que passou a vida desaprovando as drogas com uma personalidade inabalável na época em que todo o mundo artístico descobriu o pó. Eli se intimidava em remar contra a maré, ameaçando mandar músicos embora se não largasse o que chamava de porcaria. As viagens a bordo das canções tinham alucinógeno suficiente para tornar dispensável qualquer substância que tirasse seus pés do chão. Mas a coca fazia mais. Sua outra mágica, a de tornar qualquer camundongo em super-herói. Era o que Elis precisava em um dos seus momentos de fraquezas mais intensos. Quando a primeira carreira chegou ao cérebro, ela experimentou uma segurança que há muito tempo não sentia. Uma força que potencializava seu furacão interior, fazendo a ausência de César no palco e fora dele se tornar insignificante. O problema era o depois. O elixir dos deuses, em minutos,
só aumentaria a dor da alma. Elis se afundava cada vez mais em porções que chegavam a consumir, diluídas em doses de uísque para, conforme acreditava, evitar que a voz fosse prejudicada. Elifas Andreato viu quando ela voltou de uma viagem ao Chile. Junto com os dólares do cachê que ganhou por ter participado de um programa de TV, havia cocaína bastante para oferecer aos músicos da banda. Sem meio termo, vivendo primeiro para medir o estrago, depois dava de ombros às preocupações dos amigos mais próximos que assistiam a sua escalada com um espetáculo de terror, a temporada de Trem Azul a fazia perder a medida e ultrapassar a linha do suportável. Era raras as noites em que não estava sob efeito de drogas. Elifas viu o trem sair dos trilhos ao menos por uma vez. Elis exaltou-se ao ponto de perder a noção do que deveria fazer no palco. Momentos antes da apresentação, o artista disse a Rogério que talvez fosse a hora de fazer algo. Rapaz, está difícil. Como é que ela vai fazer esse show? Elis foi colocada no chuveiro do camarim e lá ficou até se mostrar minimamente recuperada. Seguiu para o palco e fez uma das suas mais confusas apresentações, protagonizando cenas de gestos exagerados e frases desconexas. Quando a apresentação terminou, Elifas cogitou com Faro e Rogério de finalmente a levarem para o hospital, mas Elis reagiu furiosa, falando como o alcoólatra que jura não estar bêbado. Não via sentido em procurar um médico, dizia ela. Uma exposição pública de suas fraquezas diante de seus filhos e de Samuel seria a morte para alguém que passou a vida dando provas de força e liberdade. A Elis, que Elifas conheceu antes do pesadelo, amiga e carinhosa, também ressurgia quando ele menos esperava. Uma das vezes foi durante uma folga da temporada de Trem Azul, ainda em São Paulo, quando ela o convidou para jantar em casa. Assim que chegou, foi recebido pela empregada e conduzido ao quarto de Elis. Ela estava lá, abraçada à filha Maria Rita, ouvindo o disco gravado de Tom Jobim. Nunca mais vai acontecer uma coisa desse tamanho, disse, extasiada com o próprio feito, sem olhar para o convidado. Luiz Airão conhecia a cantora de outros tempos. Havia visto Elis garotinha chegar ao sul para registrar um dos seus primeiros discos no estúdio da CBS. E, quase 2 décadas depois, assistindo Elis mulher gravando Alô, Alô Marciano. Um dia foi visitar sua contratada no camarim do Canecão Paulista. Ao entrar, percebeu que Elis olhava para a parede e cantava Upa Neguinho, como exercício vocal, alongando suas notas ao máximo para treinar a afinação. É por isso que ela é a cantora mais afinada do país, saiu pensando. Elifas sabia de sua paixão pelo personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino. Ao ser informado de que o desenhista estava no Brasil, o convidou para assistir a uma sessão do espetáculo. Quino, também um admirador de Elis, aceitou no ato. Antes do show, no camarim, Elifas deu a notícia à cantora, certo de que seria recebida com euforia. Elis, o Quino, da Mafalda, está aí. Veio ver o show. Mas não. Seu filho da puta, como é que eu vou cantar agora sabendo que ele está aí? Devolveu. Elifas ficou sem jeito e se retirou. Ao final da apresentação, Quino ficou para ver a cantora no camarim, mas ela, estranhamente, não quis recebê-lo. Desconcertado, Elifas argumentou que seria um despropósito tratar o homem com tamanho desdém. Elis pediu que ele reservasse mesas no La Buca Romana, o restaurante em que gostava de passar os finais de noite, para um encontro em algumas horas. Elifas e Quino chegaram primeiro e esperaram até Elis entrar com os músicos. Sem olhar para o cartunista, a cantora passou direto, sentou-se em outra mesa e ignorou a existência do argentino. Chateado, Quino foi embora. Mais tarde, Elis foi a Elifas. Puxa, hoje não deu para falar com ele, né? Mas a gente podia marcar um almoço amanhã, lá em casa. O que você acha? Elifas não tinha mais paciência. Sinceramente, Elis, se você quiser, fale com ele você. Não dá mais. Quino e Elis nunca mais se encontraram. A temporada de Trem Azul seguiu com Elifas acumulando uma nova função. Ao final dos shows, teria de esperá-la na porta do camarim. Se fosse preciso, e por muitas vezes foi, a carregaria no colo e a colocaria no sofá, até que a tempestade passasse e Elis voltasse a si. A tempestade passava, mas nunca para sempre. Quando o Trem Azul seguiu em turnê para Curitiba,
Elifas percebeu que a cantora estava em guerra com o namorado Samuel. Ao ligar para ele, fazia a temperatura subir sempre que o tema era o dia em que iriam viver juntos. Ela queria que fosse logo, mas Samuel titubeava. Em poucos minutos, Eli se descontrolava e batia o telefone com força. E então ao banheiro do quarto do hotel, passava algum tempo por lá e voltava para ligar e começar tudo de novo. Ela está completamente descontrolada, vai perder a medida, disse Elifas a Faro. O salvador de uma possível tragédia naquela noite de Curitiba foi Edu Lobo. O antigo namorado de Elis, agora um amigo de longa data, amigo também de Samuel, estava na cidade e resolveu levar Elis ao restaurante. Sem saber, Edu tirava Elis do quarto quando ela já estava prestes a perder o chão. Edu revia Elis por uma coincidência de agendas. O compositor havia criado a trilha para o espetáculo Jogo da Dança, do Balé Guaiara, que também estrearia na cidade, e convidando sua ex-mulher, Wanda Sá, para que levasse seus filhos pequenos para assistirem o musical. Wanda reencontrava Edu e ambos se encontravam Elis. Seguiram o restaurante, jantaram e, antes que a conta chegasse, Elis chamou Wanda para ir ao banheiro. Ao entrar, Elis sacou uma caixinha de metal com uma pedra de cocaína. Ela parecia uma expert no assunto, lembraria Wanda. Elis começou a raspar a pedra para conseguir extrair o pó com uma pequena lixa que levava consigo. Quando percebeu a expressão da amiga, Wanda não acreditou no que via. Não, Elis, você não, por favor, pedia. Não por quê? Porque você não pode. Porque você pode e eu não posso? Irritou-se Elis. E Wanda, ainda lívida, respondeu: porque você é a maior de todas. Wanda Sá era a amiga de idas e vindas nas histórias de Elis. Adorava aquela mulher, entendia suas oscilações de humor e a considerava a anos-luz de qualquer outra cantora. Conheceram-se muito jovem. Assim que a gaúcha chegou ao Rio e foi para o Beco das Garrafas. Estava na casa de Nelson Mota quando a imagem de Elis apareceu na TV pela primeira vez. Como é cafona, fez coro com o grupo reunido na sala. E também estava, tempos depois, no apartamento dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, quando juntos, com o mesmo grupo da Zona Sul, teve de rever todos os conceitos. Sentada no chão, em silêncio, de vestido branco e sapato vermelho, Elis deixava que as pessoas cantassem e afinassem seus instrumentos até o momento em que iria mostrar de fato quem era Elis Regina. Assim que chegou sua vez, soltou a voz com tanta emoção que pareceu silenciar o quarteirão inteiro. Edu Lobo havia deixado Wanda, sua namorada dos tempos do Beco da Garrafa, para namorar Elis na fase pré-arrastão. Magoada, Wanda não quis ficar para ver o novo casal trocando carestas e foi morar nos Estados Unidos. Ao retornar ao Brasil, Edu e Elis já estavam separados. Ela se aproximou de Edu, refez sua amizade com Elis e a chamou para, junto com Ronaldo, ser sua madrinha do casamento com o compositor. Wanda também seria madrinha de casamento de Elis e Ronaldo. Era muita história que a credenciava como conhecedora profunda de Elis Regina. Assisti-la agora, esticando uma carreira de pó na pia do banheiro de um restaurante não poderia ser mais devastador. Wanda Sá e o mundo todo poderiam fazer isso. Elis Regina, não. Mas ela fez. As duas consumiram a droga e voltaram para a mesa, falando pelos cotovelos. Nada, contudo, parecia tirar o trem azul dos trilhos. Se os amigos viam Elis com uma admiração perturbadora, havia também quem a saudava pelo impacto de suas interpretações. Depois de São Paulo e Curitiba, o espetáculo iria para Porto Alegre, com previsão de chegar ao Rio antes do Natal de 81. Elis marcava outros afazeres no pouco espaço em branco na agenda, entre shows, tempos com filhos e momentos com Samuel. Entre os compromissos profissionais que estimulavam estava a gravação que o produtor Roberto de Oliveira já havia fechado para a TV Record, a mesma emissora onde tudo tinha começado 15 anos antes. O ideal seria que ela gravasse as duas músicas que estavam no roteiro, Me Deixa Louca e O Trem Azul, e voltasse para o Rio, onde estrearia o espetáculo. Mas o aeroporto de Congonhas fechava à meia-noite e o estúdio da Record só eram liberados a partir desse horário. Ou seja, todos seriam muito bem-vindos desde que estivessem dispostos a não dormir cedo. Conhecendo Elis, que não era de repetir música, 3 horas de trabalho e tudo estaria nos trinques. Mas, naquela noite não foi assim. Elis queria mais e mais, acreditando que tudo poderia ficar melhor.
Entre uma e outra gravação, ia para o camarim. Passava 10 minutos com a porta fechada e voltava com energia redobrada. Gravava outra, voltava ao camarim e retornava ao estúdio. Vamos de novo, dizia Roberto. As duas músicas só não ganharam versões de trás para frente, o resto foi tudo. Até o dia amanhecer. Não havia como não ter prazer ao ver as tentativas de Elisa em lapidar takes, que qualquer diretor daria por definitivo. Do vestido branco longo, leve e rodado, que a deixava de braços livres, cantava o trem azul de costa para Natan e Luizão, rasgando as notas mais agudas no refrão e se divertindo como se descobrisse a canção naquele momento. Arrastados por ela, Natan e Luizão começaram a se olhar, brincando com as notas nas brechas em que podiam, até que Elis percebeu a sintonia e se virou para cantar olhando para os dois, perseguindo o solo de Natan nota por nota. Subiram juntos uma ladeira que terminavam em mi bemol, aparentemente impossível de ser atingido pela voz humana. Mas ele chegou ao ponto mais alto sem fazer força e desceu aos pulos. Muitos papéis haviam sido assinados naqueles tempos pós-César, como se Elis quisesse enterrá-lo sob montanhas de contrato. Sua vida com Samuel era agora de aparente harmonia. Depois dos desentendimentos ao telefone, mas sua cabeça sentia a pressão das expectativas. Sob os cuidados da Som Livre, Elis tinha de pensar em um próximo disco, forte para a grande estreia na nova companhia. As fitas cassete chegavam dos compositores já As fitas cassete que chegavam dos compositores já lotavam 4 sacos de 100 litros cada e ouvi-las em detalhe se tornava uma tarefa árdua para a qual Elis, sem César, pedia ajuda a Celina. A fase da matrícula da Escola das Crianças para 82 chegara e Elis, com pesar, delegou à secretária. No momento de escrever um bilhete de recomendação para ser levado à escola, se emocionou por não ter tempo de fazer uma das tarefas que tanto prezava e acabou redigindo um tratado de amor e liberdade aos pais e seus filhos que comoveu Celina. E tinha Samuel. Em pouco mais de 5 meses de namoro, os dois decidiram que iriam se casar. Antes, porém, queriam comprar uma casa que zerasse o passado de ambos naquele início da nova vida. Acharam primeiro um belo imóvel no alto de Pinheiros, do qual gostaram muito, a não ser pelo fato de não haver um cômodo anexo para Elisa ensaiar com a banda. Seguiram então para o Morumbi, onde se depararam com outra mansão, mas a negociação não foi adiante. Eram dias extenuantes de olhar casa por casa em ritmo acelerado, já que Elis queria resolver tudo até o Natal, para entrar em estúdio no início de 82 sem pendências. Encontraram uma na Rua Chile, no bem localizado Jardim América, e fecharam o negócio. Enquanto a papelada não saía, Elis seguiu com a família de Melo, na Melo Alves, vivendo no ritmo de Elis. Samuel a conhecia rápido, em seus dons e suas fraquezas. A imaginação de Elis fez Samuel virar Ronaldo Boscoli, ao menos por uma vez. Samuel queria aproveitar o fim de semana para ver os filhos no Rio. Eles estavam com a ex-mulher desde a separação. Assim que chegou à casa do irmão, de onde partiria para se encontrar com os meninos, Samuel recebeu um recado da cunhada. É melhor você ir cuidar de Elis. A cantora havia ligado em surto, certa de que seu noivo estava nos braços da ex-mulher. Depois de passar a tarde de sábado com os meninos, o advogado decidiu voltar. Desembarcou em Congonhas às 21h30 e comprou um jornal para ver onde a noiva faria o show daquela noite. Descobriu o endereço da casa em Santos, pegou o carro que havia deixado no estacionamento do aeroporto e seguiu para lá. Quando chegou, Elis já havia se apresentado. Estava no camarim, exausta e chateada. Sem falar nada sobre a ligação, tirou a maquiagem e a roupa do espetáculo. Entrou no carro de Samuel e deitou a cabeça em seu colo para ser acariciada, enquanto subia a serra em silêncio. Foi sobretudo nas reuniões para definir o novo disco que alguns amigos souberam que Elis estava usando cocaína. Em uma delas, na casa de Daniel Filho, Elis fez um sinal que surpreendeu, querendo dizer que iria cheirar a pó ao tapar uma das narinas com uma mão e aspirar forte com a outra. Tudo bem discreto, para que tia Leia, a nova administradora de sua equipe, não percebesse. Em outra ocasião, começou a ouvir verdades de Natan até resolver cortar-lhes as asas. Pô, baixinha, você não deveria entrar nessa, porque você para mim já é uma Ferrari, está sempre a 1000. Para que envenenar o motor de uma Ferrari? Por que você não fuma um baseado? Maconha nunca foi sua praia.
Nem vem. Nunca gostei desse mato, não. A exceção na vida limpa de Elisa havia sido a mescalina que tomou na primeira noite que ficou com Nelson Mota na casa da Avenida Niemeyer. Elisa era chata com o assunto. Em um jantar com o presidente da Philips, André Midani, se chocou ao vê-lo tragar um cigarro de maconha. No dia seguinte resolveu ligar. Midani, eu não admito que meu patrão use drogas. Quando passou uma temporada morando na casa da família Figueiredo, assim que se mudou para Rio em São Paulo com César e João, fez um escândalo ao pegar um cigarro de maconha entre as coisas da Patrícia, a filha mais nova de Abelardo. Seus músculos eram tratados na rédea curta. Um deles tomou uma bronca por usar um perfume de patchouli, que Elis teve certeza de ser qualquer substância alucinógena. Pô, que coisa mais careta, para com essa merda, dizia para Nenê quando o via com um baseado nas mãos. Certa vez, em um hotel de Curitiba onde estava hospedado na época do circuito universitário, Elis acordou furiosa no meio da noite ao perceber que os jogadores de um time de futebol que estava no mesmo hotel fumavam maconha no solarium. Fez todos os seus músculos acordarem para mudarem de hotel. Mãe, 36 anos, 3 filhos pequenos, ideias combativas, posturas firmes. Elis parecia protagonizar um filme de roteiro inverossímil, sempre que alguém a imaginava cheirando cocaína. A droga caía como um vestido fora da moda, mas por questões culturais do que moralistas. Elis havia feito sua revolução e superado a fase da rebeldia, passando ilesa pelos ácidos dos anos 70 e segurando a barra até o início dos anos 80, quando a cocaína estava disseminada no universo artístico. Diretores de TV, atores de novelas, músicos e cantores eram seduzidos pelo pó. Quem não caía por gosto, caía por moda. Cheirar era cool, algo que estava de acordo com os novos dias. Uma atitude libertadora. Elis começou a se incomodar consigo mesma e a rever seus conceitos. Eu chego aos lugares e as pessoas mudam de assunto. Estou cansada de ser a polícia dos meus amigos. Disse, certa vez, a frase que o filho João ouviu. Sua chegada às drogas era tardia, mas intensa, praticada por uma mulher em constante crise existencial. Elis decidiu implodir a sobriedade que havia construído, esticando carreiras de pó até o banheiro de sua própria casa, escondida de Samuel. Depois de uma apresentação do Trem Azul em São Paulo, Samuel decidiu chamar os músicos e amigos de Elis para uma reunião doméstica. Ao chegar, a casa já estava cheia e ele percebeu que havia um entra e sai sem fim do banheiro, com pessoa fungando mais do que normal. Avisado por uma amiga de confiança de que Elisa andava cheirando cocaína havia alguns meses e de que ela fazia tudo às escondidas dele, Samuel sentiu isso traído, mas não levou o assunto à mulher. Ali, naquela noite, resolveu acabar com o jogo de esconde-esconde. Pessoal, é o seguinte, aqui não tem polícia, não tem nada disso. Então escute, está proibido cheirar escondido, ok? Podem cheirar onde quiserem. Liberou geral. Elis se encolheu ao seu lado. Galera, chegamos ao último episódio.